Olá, futuro delegado da Polícia Civil de São Paulo. Com grande satisfação que a gente acordou hoje com essa ótima notícia de que saiu o concurso para delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Era uma prova há muito tempo aguardada, uma prova muito esperada porque tem muitas vagas disponíveis naquele estado. Então o pessoal que está estudando para as outras carreiras da Polícia Civil, fica atento também porque logo em breve virão as suas oportunidades, vai publicar outros editais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas por enquanto vamos falar de delegados. Os delegados vão ter 250 vagas e isso é sensacional. Era um estado que precisava de novos profissionais, carece de novos profissionais e com certeza vai dar um fôlego muito grande, 250 novos delegados. Então eu fico muito satisfeito em saber que você agora vai poder estudar e se dedicar esses últimos 2 meses até a data da prova. A prova vai ser dia 27 de maio, a gente vai falar sobre isso, já estou com o meu computador aqui na frente. A gente vai falar sobre várias questões aqui, então vamos começar logo essa análise, mas novamente quero falar 250 vagas, isso é muita coisa. Estuda, dá o gás final agora, faça tudo o que você tem que fazer. Essa é aquela hora que o candidato fica sem noite, fica sem dormir, não tem mais evento social, porque o foco tem que ser absoluto nos estudos para fazer essa prova. Vamos então analisar os itens, aqueles que são mais importantes, aqueles que são mais relevantes para a gente conversar aqui. Primeiro, dessas 250 vagas, isso aqui está no item 1, dessas 250 vagas, 5% são destinados aos candidatos deficientes. Outra coisa, vai ser a banca VUNESP que vai realizar a primeira fase, a fase objetiva. As demais vai ficar a cargo da Academia de Polícia de São Paulo. Mas a primeira fase, a fase objetiva, vai ser a banca VUNESP, o que é muito bom, é uma banca grande, confiável, uma banca lá de São Paulo. Então é uma banca que você pode ter certeza que a chance de ter fraude é muito pequena. Então isso daí traz uma confiança, é sempre bom saber que é uma banca grande e renomada que vai fazer um concurso público. E aí, item 2 das atribuições. Não vou ler todas as atribuições aqui, mas basicamente você como delegado de polícia já entra na instituição como chefe. Então você já vai ser um chefe lá na Polícia Civil do Estado de São Paulo, presidindo inquéritos policiais, presidindo equipes, né, chefiando equipes de investigação. Então tem diversas atribuições, depois dá uma olhada lá no edital, mas são sempre as mesmas atribuições para os delegados de polícia em todos os estados. Às vezes eles usam denominações diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. E aí, item 3 da remuneração. A remuneração inicial, e lá no estado de São Paulo é remuneração, não é subsídio, tá bom? Então essa daqui é a remuneração, mas muitas vezes podem ter alguns adicionais, algumas outras coisas que o pessoal lá ganha. Já ouvi falar que o salário não é só isso daqui, mas isso fica só entre a gente, é mais do que isso. Mas o salário, a remuneração inicial, R$ 9.507,77. Lembrando sempre que essa remuneração inicial, à medida que você cresce na carreira, essa remuneração aumenta, e sem contar também os reajustes para as perdas inflacionárias, que a qualquer hora pode ter algum reajuste na remuneração dos delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo e as demais carreiras também. Item 4, das condições de provimento. Esse daqui é o item mais polêmico, tá bom? Primeira coisa, que são várias condições para provimento, vamos falar de uma aqui, olha só, não registrar antecedentes criminais. Isso daqui sempre gera muito debate, mas eu tenho uma dívida, mas tem uma ocorrência policial que registraram contra mim. A questão aqui que você tem que ter o foco é o seguinte, você tem uma condenação criminal? Se você tem uma condenação criminal, dificilmente você será aprovado na fase da investigação social. Se não for uma condenação criminal, estou sendo investigado, tem uma ocorrência policial registrada em meu desfavor, aí você consegue, provavelmente eles vão pedir informações adicionais, mas você consegue explicar a sua situação e aí você tem mais chances de ser aprovado na investigação social, mas a gente torce sempre para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade, não tenha nenhum tipo de coisa do passado que possa vir atrapalhar nessa fase. Então, é só isso daí, essa condição é um pouquinho preocupante, mas só você tomar cuidado aí, se você não tem condenação, você não precisa ficar muito preocupado não. Em seguida, cópia da última declaração de imposto de renda. Tá? Então, muito provavelmente a posse vai se dar somente em 2019. Acho difícil a posse para esse concurso se dar em 2018. Né? Os concursos nas carreiras policiais demoram algum tempo. Geralmente mais ou menos 1 ano das primeiras fases até as primeiras nomeações. Então, se você não declarou, está em tempo ainda, declare
faça a sua declaração de imposto de renda desse ano, porque vai ser solicitado ela ano que vem. Então muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu nem tenho renda, não interessa, então declara como isento, mas faça a sua declaração, porque ano que vem você vai precisar dela para tomar posse como delegado do Estado de São Paulo. E aí, esse requisito aqui, essa condição de provimento que é a mais polêmica, e a gente vai conversar o porquê. Comprovação de 2 anos de atividade jurídica ou policial. Até aí tudo bem, atividade jurídica, só lembra que somente são aquelas atividades que você teve após o seu bacharel em Direito, tá bom? Então, eu fui estagiário, não sei aonde, isso daí não conta como atividade jurídica, somente após a sua colação de grau, após o recebimento do diploma. Então, não conta o que você fez durante a sua faculdade, somente após, tá bom? Então, atividade jurídica é isso, e geralmente são assim todas as provas. A polêmica está na atividade policial. Olha só, tem 2 problemas aqui. O primeiro, que o edital fala de natureza policial civil, tá? Então, a polícia militar, quem é policial militar há vários anos e quer prestar esse concurso como delegado, talvez encontre uma dificuldade, tá bom? Eu não sei exatamente como é que isso daqui vai ser interpretado, mas é uma coisa que me trouxe uma certa preocupação. Geralmente os concursos exigem atividade policial propriamente dita. O meu concurso de delegado do Distrito Federal, conheço colegas policiais militares que foram aceitos nesse requisito da atividade policial, que nesse meu concurso eram de 3 anos, atividade jurídica ou policial. Já nesse da Polícia de São Paulo, não sei como é que vai ser, mas a princípio não será aceito, somente atividade policial civil. Se você não foi policial civil ou alguma carreira correlata, né, como um escrivão da Polícia Civil, você muito provavelmente vai ter que correr atrás da atividade jurídica. E aí a outra condição aqui que me chamou muita atenção é que diz o seguinte, que isso daí tem que ser comprovado, né, que essa comprovação de 2 anos de atividade jurídica ou policial tem que ser feita antes da publicação do presente edital. Ou seja, você tem que ter hoje esses 2 anos de atividade jurídica ou policial. Isso é um problema muito grande, porque às vezes você tem um ano e neste próximo ano agora de 2018 você vai obter esse 2º ano de atividade policial ou jurídica e o edital fala que não, você tem que ter até hoje. Acabou, quem não tem até hoje não tem mais a chance de obter esse requisito. E isso, obviamente, é um absurdo. Você precisa desses requisitos para tomar posse, não para fazer uma prova, tá? Então eu acho que isso daqui vai ser impugnado e eu acho que isso aqui vai cair. Até porque, quero ler para vocês, quero mostrar aqui para vocês, a Lei Complementar 1249 de 2014 de São Paulo, artigo 4º, fala o seguinte: constituem requisitos para o ingresso na carreira de delegado de polícia a serem comprovados, bem grande aqui, pessoal, na data da posse, tá bom? Então o edital não está em conformidade com a Lei Complementar do Estado de São Paulo. A Lei Complementar fala que isso daqui tem que ser comprovado na data da posse. E aí no inciso 2º fala comprovação de 2 anos de atividade jurídica ou policial civil. Tá vendo porque eu acho que é mais difícil a questão de quem é policial militar ou alguma outra carreira policial conseguir? Porque ser policial, a atividade policial ser comprovada para quem era policial civil tem embasamento legal, tá bom? Já essa questão de que tem que ser comprovada até a publicação do edital, isso daí eu acho que foi um erro que eles cometeram, acho que vai ser impugnado e provavelmente eles vão alterar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Item 5 das inscrições, fiquei surpreso, inscrição extremamente barata, R$ 84,81. Isso daí para um concurso de delegado é muito barato porque são várias fases, geralmente isso encarece, o fato de ter várias fases encarece o valor das inscrições, mas aqui foi R$ 84,00, então excelente, que bom, não vai precisar gastar tanto dinheiro assim para fazer a prova. Algumas pessoas conseguem gratuidade, tem os requisitos no edital, dê uma olhada lá depois. E as inscrições vão de 4 de abril até 2 de maio. Então tem um mês para fazer as inscrições, é um prazo razoável, mas fica atento para não perder. Aí a gente já vai pular para o item 10 das provas. Teremos, primeiro, a prova objetiva, que no edital eles chamaram de prova preambular. Serão 100 questões de múltipla escolha, 5 horas, tá bom? A duração dessa prova objetiva, e será no dia 27 de maio, a menos que aconteça alguma coisa, essas impugnações que eu falei às vezes podem atrasar, mas a princípio, dia 27 de maio, se prepare para fazer a prova, daqui a mais ou menos 2 meses para você fazer a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
A prova preambular, né, essa prova objetiva, ela está dividida da seguinte maneira, essas 100 questões. Serão 14 questões para cada uma das seguintes matérias: penal, processo penal, legislação especial penal, direito constitucional, direitos humanos e direito administrativo, tá bom? Então essas 6 matérias serão 14 questões de cada uma. E aí tem mais 3 matérias, que é direito civil, medicina legal e informática, que serão 16 questões distribuídas nessas 3 matérias, tá bom? Então só atenção nessa divisão. E essas 3 últimas também, a civil, direito civil, medicina legal e informática, vão ser cobrados somente na prova objetiva. As outras 6 serão cobradas na prova objetiva, na prova oral e na prova discursiva, que a gente vai ver daqui a pouco. Já civil, repetindo de novo, medicina legal e informática somente cai na prova objetiva, o que é excelente, porque afinal delegado de polícia são da área, o pessoal é da área de direito e a gente acaba estando mais focado nas matérias de direito. E essas outras matérias aqui sempre vêm nos concursos de delegado, medicina legal. Informática foi um pouco surpresa, porque não são em muitos concursos de delegado que cai em informática, mas civil, medicina legal são cobrados. O pessoal já que estava antenado já vinha estudando essas matérias. E o índice para você ser aprovado, 50%, e 50% não só da nota geral, dos 100 pontos tem que tirar pelo menos 50, você tem que ter 50% em cada uma dessas matérias, tá? Isso é muito importante, porque às vezes você mandou bem em tudo e aí, sei lá, não mandei bem em direito administrativo, acertei 6 questões, você está eliminado do concurso, tá? Então, muita atenção, você tem que ter 50% em cada uma das matérias. E naquelas 3 últimas que eu falei, civil, medicina legal e informática, você tem que tirar 8 pontos dos 16 pontos que serão disputados nessas 3. Então também é 50%, mas essas 3 não são individualizadas. É um bloco geral, civil, medicina legal e informática. Beleza, aí, como eu falei, são 250 vagas. Os candidatos que ficarem, os 500 primeiros candidatos, então é o dobro do número de vagas. Os melhores classificados dentro dessas 500 posições vão ser convocados para fazer a prova escrita. E a partir daí já é a cargo da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. A VUNESP não faz mais parte dessa elaboração da prova discursiva. E aí, essa prova vai ter uma questão dissertativa, que eu imagino que seja uma peça processual, serão 40 pontos, e 4 questões discursivas, 10 pontos cada uma delas, e serão convocados para a prova escrita 500 candidatos, já falei, só reli aqui agora. E, bem importante, você precisa fazer a prova com traje completo, tá bom? Então eles já querem trazer para você aquele sangue de delegado de polícia. Você não pode fazer a prova de chinelo de dedo e camiseta, a prova discursiva, tá bom? A prova objetiva você até pode, mas a prova discursiva você já tem que estar vestido com traje completo. Então, homens, gravata, terno, paletó, naquele esquema lá todo chique, e as mulheres com vestido, saia social, calça social, blusa fechada, tranquilo. Pode, inclusive falou lá que pode sapato, mas pode sandália também para as mulheres. Então tem lá toda a descrição do que você precisa usar nessa prova. Duração dela será de 4 horas, tá bom? Para a prova discursiva. Muito cuidado com a identificação, eles frisaram isso muito no edital, para você não colocar seu nome, né, na peça, assinar lá fulano, né, o seu nome aí para você não identificar a prova. Então muito cuidado para você não identificar, porque se você o fizer, você vai ser eliminado da prova. Então não faça isso em hipótese alguma. E será permitida a consulta à legislação. Acho isso excelente. Você não precisa ficar decorando incisos, artigos, dispositivos legais. Você tem que aprender, você tem que saber e levar para a prova o seu conhecimento. Consultas pontuais, você vai ter o código com você, obviamente um código que não seja comentado e nem que esteja anotado. Sempre eles fazem uma revista geral lá para ver se não tem nenhum espertinho botando anotações no seu código, no seu vademecum, né, melhor dizendo. Então muito cuidado em relação a isso, para você não ter essas anotações. E aí, passada dessa prova discursiva, tem a comprovação de idoneidade e conduta escorreita, né? Eles usaram um termo todo chique aqui para a investigação da vida pregressa ou investigação social, comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, tá bom? Uma coisa bem importante em relação a essa fase, as suas redes sociais serão avaliadas, tá? Então, seu Facebook, Instagram, seja lá mais o que você tenha, Tinder, né?
cuidado, porque a investigação da vida pregressa vai olhar as suas redes sociais. Cuidado com o que você comenta, cuidado com o que você posta, pessoal. A gente está no momento que tudo que você fala publicamente pode ser usado contra você, tá? Então não seja uma vítima de excessos, não seja uma vítima de falar demais em redes sociais. Aí, continuando, exame oral, prova oral, acho excelente ter prova oral, acho que um delegado de polícia precisa saber falar, precisa saber se comunicar e a prova oral vai avaliar isso daí. Então é muito bom ter prova oral, ela vai valer 100 pontos, vai cair todas aquelas matérias, né, que eu falei para vocês, aquelas 6 principais, com exceção daquelas outras 3, que eu já repeti demais aqui, não preciso repetir novamente. E na prova oral também pode examinar código, tá bom? Na prova oral que eu fiz de delegado do DF, não podia examinar, não senti falta, porque você acaba tendo que falar, você fica olhando para todo mundo que está lá examinando você, você acaba que não tem muito nem tempo para olhar o código, mas de qualquer maneira, caso caia uma questão lá mais cabulosa, que você precisa analisar o código, você vai poder analisar o código, vai poder levar o código o seu código, o seu vadimécum, você vai poder levar com você na prova oral, comentado em hipótese nenhuma, tá? Inclusive o edital fala isso, que não pode código comentado. E por fim tem a prova de títulos, então são essas 5 fases. A prova de títulos aí vocês dão uma olhada lá no edital, quais títulos vocês têm, quais você até consegue obter até o momento de você comprová-lo. Item 13, disposições gerais, só destacar um ponto aqui, validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então essa é a validade do concurso, padrão, não tem muita questão aí a gente discorrer. E por fim, rapidamente o conteúdo programático. Pessoal, penal, processo penal, legislação especial penal, isso daqui vai cair tudo, tá bom? Alguns concursos de delegado em processo penal, por exemplo, recursos, não cai. Aqui nessa prova de delegado de São Paulo vai cair tudo o que você pode imaginar, inclusive novidades legislativas. Tem uma lei que é a Lei 13.445, que é a Lei de Imigração, que é agora de 2017, vai cair na legislação especial. Então, muita atenção nessas matérias, porque vai cair tudo. Constitucional e administrativo também. Eu dei uma olhada aqui, tudo de constitucional, tudo de administrativo vai cair. Então, é muita matéria. Em administrativo, você tem que ter atenção também por outra coisa. Todas as leis concernentes à Polícia Civil do Estado de São Paulo, aquelas leis orgânicas sobre a Polícia Civil do Estado de São Paulo, estão dentro dessa matéria de direito administrativo, tá bom? Então você pode achar, poxa, mas não vai cair nenhuma lei da carreira? Vai, dá uma olhada lá na matéria de direito administrativo que está lá dentro. Direito civil também me chamou a atenção, muito completo, inclusive cobrando direito de família e direito de sucessões, que são matérias geralmente não cobradas nas carreiras de delegado. Então, muita atenção, se você não vinha estudando isso daí, tenta fazer pegar algum material um pouco menos denso, para que você também não perca todo o tempo do mundo estudando o direito de família e acabe deixando de lado matérias que são mais relevantes. Claro, essa matéria aqui pode vir a ser cobrada na prova, mas as chances de serem cobradas direito de família e sucessões é menor, às vezes, do que outras matérias de direito civil, até porque direito civil está dentro daquela divisão de 16 questões com informática e com medicina legal. Então, só aí você já vê que vai cair menos coisa. E aí, medicina legal e informática, vai cair muita coisa também, me surpreendeu, informática, cada monte de termo lá que você precisa saber. Eu não estudo informática há muito tempo, mas eu estou em contato com informática toda hora nos cursos que a gente faz, então a gente sabe que é uma matéria chata de estudar, e aí você precisa pegar um bom material para estudar adequadamente essa matéria de informática. Não perca também todo o seu tempo. Lembrando, você tem que ganhar muito ponto nas outras matérias se você não souber essas daqui muito bem, direito civil, informática e medicina legal. Mas você tem que obter pelo menos 8 pontos nessas 3 matérias. Os 16 que serão cobrados delas, você tem que obter 8 pontos. Então não adianta você menosprezar nenhuma delas. Às vezes em alguns concursos a gente consegue fazer isso, né? A gente fala, essa matéria aqui vai cair 4, 5 questões, deixa para lá, deixa eu focar aqui no que mais importa e eu mato pelo menos as questões fáceis dessa matéria. Nesse concurso, da forma como ele foi feito, não te dá muita opção em relação a isso. Você precisa saber bem todas as matérias. Caso contrário, você pode ir muito bem em tudo e ser eliminado na prova objetiva porque você não atingiu o mínimo de cada uma das matérias. Beleza, pessoal? Sei que é uma análise rápida aqui que a gente faz, mas são aquelas informações mais importantes que você tem para se preparar e adequar toda a sua preparação para essa prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Fico muito feliz. Quem precisar, quem tiver qualquer dúvida, manda aí embaixo as dúvidas. Lá no Instagram também, quem não me segue ainda, siga lá, Érico Palazzo, a gente vai comentar, sempre vai trazer novidades dos concursos públicos, dicas também de como estudar e a gente vai voltar a comentar sobre essa prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo lá no Instagram também. Então, pessoal, um grande abraço, bons estudos e vamos juntos para essa prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Abraço!